Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um produto muito importante no desenvolvimento da história mundial e no desenvolvimento da história do Brasil. Um produto que ficou conhecido como ouro branco, de tão importante que ele era: o açúcar. A cana-de-açúcar e o açúcar produzido da cana-de-açúcar. Hoje em dia, a gente consome o açúcar largamente e até mais do que deveríamos. Porém, não era assim durante uma boa parte da humanidade, né? Quando o açúcar, a cana-de-açúcar, ela ficava restrita o seu consumo ao Sudeste Asiático, a região de qual ela era originária. Durante todo o período da Idade Média, o pouco do açúcar que chegava à Europa era comercializado por mercadores árabes, muçulmanos e mercadores genoveses, venezianos, e chegava a preços altíssimos na Europa. Há relatos de casamentos reais onde um dos presentes era 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar ele valia, na época, mais do que o ouro, né, de tão importante que ele era. Ele era utilizado para várias coisas, desde conservar alimentos, adoçar alimentos, até remédios também. Então ele tinha um valor muito grande durante a Idade Média na Europa. O primeiro navegante que vai trazer essa planta e vai adaptar ela à Europa, a algumas regiões da América, né, e as ilhas dos Açores, de Cabo Verde, vai ser Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo vai adaptar ela na ilha de Hispaniola, que é a ilha que ele chegou aqui, que ele ocupou, e ele vai adaptar esse cultivo dessa planta nesta região. E vai adaptar com muito êxito, né? Mais tarde, ou seja, alguns anos depois, mas bem próximo, os portugueses também vão adaptar, vão pegar mudas dessa planta e vão adaptar essa planta na região da América Portuguesa. E a nossa primeira expedição colonizadora, de 1530, liderada por Martim Afonso de Souza, vai fundar a Vila de São Vicente, em 1532, no litoral onde hoje é o estado de São Paulo, e vai implantar a cultura da cana-de-açúcar em toda essa região, com a estrutura de engenho de açúcar. Ele vai importar um modelo que os portugueses já tinham adaptado nas ilhas de Cabo Verde, e já tinha dado certo, já que é uma planta, um produto que ele se adaptou muito ao solo e ao clima da região. E esse produto depois ele vai ser também, todo o litoral brasileiro, né, do Brasil colônia, ele vai ser cultivado, mas ele vai ganhar o seu apogeu e a sua visibilidade maior no Nordeste, na região Nordeste, com o Nordeste açucareiro, com a estrutura da Casa Grande, né, que era a casa do senhor, das senzalas, dos escravos e dos engenhos de açúcar, né? Você tem uma estrutura muito complexa, muito grande, que envolve principalmente braços escravos no Brasil colonial e alguns trabalhadores livres também, como o mestre açucareiro, como o caldeireiro, que era o responsável. É interessante que também a gente consome uma forma que era muito comum no Brasil colonial, que era o caldo de cana, uma forma de refresco. O caldo de cana que a gente consome lá na feira, a cana espremida a gente bebe, ele era um tipo de refresco também muito comum, e ele era o início do processo de produção do açúcar. O açúcar ele tinha várias etapas. Primeiro, é claro, tem um grande canavial, você colhia a cana, depois você passava pela moenda, onde você moía a cana. A moenda ela podia ter tração animal, ou tração humana, ou tração hidráulica. Eram três tipos de tração. Aquele caldo ele era informado no formato de um funil, no formato de um funil assim, que eles chamavam de pão de açúcar, e eles eram levados para a casa de purgar, onde ele petrificava e retirava as impurezas. Depois ele era... Ou melhor, vou fazer aqui um adendo. Ele, após o caldo era fervido para retirar as impurezas, e aí sim ele era colocado nessa forma e era levado para a casa de purgar.
e lá ele ficava até petrificar para retirar as impurezas. Tudo isso controlado pelo mestre açucareiro, que era inclusive um trabalhador livre que tinha um valor, né, um agregado, né, um salário muito grande, porque ele era um especialista nisso. Mas é claro, o forte, o braço principal dessa indústria toda era o escravo. E aí, depois dele petrificado e aprovado, ele era vendido. Então não era ainda aquele açúcar branquinho como nós temos hoje, era um açúcar bem parecido com o açúcar mascavo, né? Aquele açúcar mais escuro. Ele não era aquele açúcar ainda refinado. E dali ele ia para a Europa, né? O refino vai ser desenvolvido um pouco depois, já numa outra fase, para sair esse modelo de açúcar que a gente tem hoje. Mas ele também, ele já tinha um processo de refino para eles ficar um pouco mais claro do que ele saía dos engenhos. Né? Mas isso foi produzido em larga escala no litoral brasileiro e durante todo o período colonial do Brasil, basicamente, foi um dos grandes produtos do Brasil e até hoje é um dos grandes produtos da economia brasileira. É o açúcar, o ouro branco. Consumam com moderação. Fiquem bem.